Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa aula teórica 5 da disciplina Biologia Celular, intitulada Natureza do Gene e Transcrição. Bom, a gente vem falando nas últimas aulas, né, desse fluxo da informação genética, onde lá na nossa molécula de DNA, essa informação ela é armazenada, né? Essa informação ela pode ser também copiada para as células filhas pelo processo de replicação. E no processo de transcrição, a RNA polimerase ela vai usar uma fita molde do DNA, né? E ela vai sintetizar uma fita simples de RNA mensageiro na extremidade 5' 3', usando a fita molde 3', 5'. E esse RNA mensageiro ele vai ser processado e vai prosseguir para o processo de tradução, né? Resultando aí, né, em cadeias, né, de aminoácidos, né, que são, né, os polipeptídeos, né. Bom, e o processo, né, ele é um processo complexo, né, então o gene ele tem um efeito fenotípico, né, ele vai resultar numa proteína, né, e essa proteína ela tem uma função no ambiente. Então esse gene ele é um segmento, né, do DNA. Esse gene, uma vez expresso, ele possui lá os genes, né, reguladores. Ele vai codificar, né, um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai ser processado e ele vai seguir para o citoplasma, né, para a síntese proteica. Essas proteínas, elas têm diversas interações, né, no sistema, ela tem diversas funções em um organismo em especial e um efeito, né, sobre a célula e as interações célula-célula. Então, tem um efeito no tecido, um efeito no organismo e um efeito na população que vai gerar, né, o efeito do fenótipo na biosfera. Mas o que é um gene, né? Então, o pesquisador William Johnson, em 1909, ele definiu o que é um gene. O gene é uma unidade da formação genética que controla a síntese de polipeptídeos em uma molécula de RNA estrutural. Então, o RNA mensageiro, né, uma vez transcrito, é uma molécula transitória que carrega informações, né, para a síntese, né, final lá na tradução, que vai resultar numa cadeia polipeptídica. Os RNAs transportadores e ribossômicos, eles participam né, do RNA estrutural, mas também tem grande função, né, lá na tradução. Então, o gene ele inclui as regiões 5' e 3' não codificantes que estão envolvidos na regulação da transcrição e tradução. E todos os introns dentro do gene. Então, aqui um gene típico de procariotos, né? Então, a gente tem essa regulação da transcrição, onde lá na extremidade, né, 5', tem uma região promotora, né? Seguido pela região codificante, finalizando pela a região, né? Uma sequência lá na extremidade 3', que é o sítio de terminação, tá? Então, no processo de transcrição, a gente tem essas regiões envolvidas, né? Onde essa região promotora, ela vai auxiliar a RNA polimerase a reconhecer, né, essa região para que ocorra, né, a interação dessa RNA polimerase com a fita molde e assim iniciar, né, a síntese do RNA mensageiro. Então, aqui no processo de transcrição, a gente tem fatores transcricionais aliados à RNA polimerase que auxiliam no processo de transcrição, né? Então, vai ter como resultado uma molécula de RNA mensageiro, né, com a sua região, né, com o códon de iniciação e o códon de terminação, que vão auxiliar lá no processo de tradução, né, quando
o RNA mensageiro e o RNA transportador, né, aliado ao o ribossomo, para a síntese dos aminoácidos, né, no processo de tradução. No gene típico de eucariotos, né, a gente tem uma diferença quando comparamos com os procariotos, né? E a diferença visível, né, aqui no nosso exemplo, é que temos essa região, né, de regulação da transcrição, que é uma regulação promotora. Essa regulação promotora ela serve para o reconhecimento da RNA polimerase, então é um sítio, né, de iniciação. E na nossa fita aqui, né, que vai servir como molde, ela tem as suas regiões codificantes, chamadas de exon, intercalada pelas regiões não codificantes, né, introns. Então isso vai seguindo, né, ao decorrer dessa fita, né. E temos também lá na extremidade 3' uma sequência, né, terminal, né, para a RNA polimerase reconhecer o final dessa transcrição. Então, o RNA mensageiro, ele foi processado, né, no processo de transcrição, né, nesse processo de transcrição temos fatores transcricionais, que são proteínas aliadas à RNA polimerase, né, para que ocorra a síntese desse RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro primário, ele vai ser processado por 3 etapas, né? Então, a primeira etapa, enquanto essa fita de RNA ela já inicia a sua síntese, né, ocorre o processo de capeamento, que é a adição, né, da metilguanosina na extremidade 5, né, desse RNA mensageiro. Vai ocorrendo essa transcrição e quando chega no sítio terminal, ocorre a clivagem, né, desse RNA mensageiro, e na extremidade 3' ocorre, né, a adição de uma cauda poli-A, né, que são uma adição de nucleotídeos de adenina, né, que vai ser adicionadas aqui no final dessa extremidade. Esse RNA mensageiro primário, ele passa por uma outra etapa chamada de remoção dos introns, né? Então, vai ocorrer a remoção desses introns, né, pelo processo de splicing. Então, vai ser removido e temos aqui nosso RNA mensageiro processado, né, com o seu código de iniciação, que geralmente é caracterizado, né, por esses 3 nucleotídeos, né, adenina, uracila e guanina, né, e o códon de terminação por esses 3 nucleotídeos, uracila, adenina e adenina, tá? Para depois ser processado lá no processo de tradução. Então, aqui o número de genes em eucariotos, ocorre uma variação entre, né, as espécies. Falando de Drosophila melanogaster, que é um inseto, ela tem aproximadamente 12.000 genes. A Saccharomyces cerevisiae, né, que é uma levedura, 6.000 genes. O C. elegans, que é um nematóide, 20.000 genes. E o Homo sapiens, aproximadamente 30.000 genes. Então, ocorre uma grande variação na composição, né, e no número desses genes, né, que resulta, né, lá no seu genoma. Então, mostrando aqui um gráfico para vocês do tamanho do genoma e as diferentes espécies, né, mostrando a grande variação, né, desses genomas, né, e esses genomas possuem a composição, né, dos genes, por exemplo, a E. coli, a levedura, então existe uma grande variação desses genes, né. Eles têm essa especificidade de participar, né, na codificação de uma proteína e na manutenção, né, do organismo no habitat que cada organismo se encontra. Então, a complexidade de um organismo não é diretamente proporcional ao tamanho do genoma. Então, alguns organismos unicelulares
possuem mais DNA que os humanos, tá? Então, tem também essa característica, né? Que nem sempre a complexidade está relacionada ao número de genes. Então, aqui os genes na molécula de DNA, né? Então, temos uma bactéria, a levedura, a drosófila, né? E uma, mostrando aqui para vocês, né, que em bactéria a gente não tem, né, aquelas regiões não codificantes, né, chamadas de introns, mas que aqui já na levedura a gente já tem essas regiões, né, e que dependendo, né, do tamanho do genoma, né, vai aparecer essas regiões com uma maior frequência, né? Então, comparado aqui com os humanos, né, os humanos têm essas regiões não codificantes, os introns, né, que intercalam com as regiões codificantes, né, que são os exons, né, que são aqui os genes que codificam proteínas, né? Então, existe uma grande variação no tamanho dos genes geradas pela presença dos introns. Então, aqui falando para vocês dos exons. Então, os exons, eles são, né, que codificam proteínas, e os exons, eles são intercalados por regiões não codificantes, chamados de introns, né? E isso acontece ao decorrer da fita, né, de DNA, né, da dupla hélice. Então, temos regiões exons, introns, ao longo da fita de DNA. Então, é preciso, né, você conhecer a estrutura de genes de procariotos e eucariotos, né? É importante para o processo de transcrição. E cada tipo celular, né, o procarioto e o eucarioto, ele tem a sua maquinaria ali, né, para esse processo de transcrição, né? Ele tem a sua RNA polimerase aliado a os fatores transcricionais, que são proteínas que vão auxiliar, né, no bom funcionamento, né, da RNA polimerase, bem como no reconhecimento da região promotora e do desenrolamento da dupla fita, tá? Então, lembrando para vocês que, como a DNA polimerase, a RNA polimerase, ela também sintetiza na extremidade 5' 3', né? Então ela sintetiza a fita nesse sentido, usando a fita molde 3', 5', tá certo? Então, como podemos ver aqui, ó. Então, temos aqui a nossa, né, RNA polimerase, ela sintetizando, né, uma fita, usando a fita molde 3', 5', né? E ela sintetiza nesse sentido, 5', 3', tá? Então, temos aqui a adição do nucleotídeo livre, né? Que vai sendo adicionado, né, as bases aqui correspondentes, né, ao pareamento, e sempre usando uma molécula energética, o ATP, né, que rege, né, o funcionamento dessa reação, tá bom? Então, aqui na transcrição, a informação genética contida num segmento do DNA, ela é reescrita em uma fita simples de DNA. Então, a RNA polimerase, ela vai usar uma fita, né, a molde, e ela vai copiar, né, ela vai transcrever essa informação numa fita simples, né, que é um RNA mensageiro, e como é um RNA, ela vai sempre substituir, né, a timina pela uracila. Tá certo? Então, toda vez que ela usar a fita molde, né? Então, vemos aqui que aqui temos a timina, ela colocou a adenina, tá? E como a adenina, ela pareia com a timina, e quando aparece aqui a adenina, ela vai, né, adicionar uma base nitrogenada, a uracila, tá bom? Então, ela sempre vai sintetizar no sentido 5', 3', usando a fita molde 3', 5'. Então, aqui mais uma informação,
Esta fita apresenta uma sequência de ribonucleotídeos complementar a uma das fitas da dupla hélice de DNA molde e identifica a sequência de outra fita codificadora. Então, ela vai substituir a timina por uracila, tá? Na transcrição, é importante a gente frisar as diferenças dos tipos celulares, os procariotos e os eucariotos. Os procariotos, como podemos ver aqui no nosso exemplo, e como a gente já citou nas aulas anteriores, os procariotos eles não possuem uma carioteca, então o seu núcleo, o seu DNA, ele fica ali no nucleoide, em contato com o citoplasma, não existe uma separação, Então, o RNA mensageiro, ele acontece ali, a transcrição, e de forma simultânea a tradução já em seguida, Então, não existe um processamento desse RNA mensageiro, tá? Em procariotos. Então, ele já é transcrito ali e traduzido, tá? De forma sequencial. Já em relação aos eucariotos, temos aqui, já diferenças, que podemos citar e já falamos anteriormente. Então, temos a fita dupla aqui, Então, o DNA, ele tem essa região promotora, ele tem os exons, que são regiões codificantes, e regiões não codificantes, tá? Então, isso é intercalado ao longo do gene, tá? E esse gene, ou alguns genes, eles são codificados, pelo processo de transcrição. Então, ocorre a formação de um RNA primário. Esse RNA primário, ele já de forma simultânea, quando ele já começa a ser processado pela RNA polimerase, já ocorre a adição do processo de capeamento, que é a adição de uma metilguanosina na extremidade 5', e ele vai sintetizando, vai sendo sintetizado, e quando a RNA polimerase ela chega ali no final, reconhece aquela sequência terminal, ela vai sofrer uma clivagem, e já também ocorreu o processo da adição da cauda poli-A, que é a adição de sequências de adenina, de aproximadamente 200 nucleotídeos. Um terceiro processo é a remoção desses introns, nesse RNA mensageiro primário. E esse processo é realizado pelo processo de splicing, onde esse intron, ou os introns serão removidos, e todo esse processo acontece no núcleo da célula. Então, uma vez essa molécula de RNA mensageiro sendo processada, ela será transportada para o citoplasma para passar pelo processo de tradução. Então, são essas as diferenças entre a transcrição dos procariotos e eucariotos de uma forma geral. Então, a RNA polimerase é a enzima que realiza a síntese do RNA mensageiro em ambas as células, em ambos os tipos celulares, procariotos e eucariotos. Então, a RNA polimerase, ela sintetiza, o RNA mensageiro no sentido 5', 3', usando a fita molde 3', 5'. E existem fatores transcricionais, que auxiliam a RNA polimerase nesse processo, tá? Onde ela reconhece, uma região promotora, uma sequência do DNA que vai auxiliar no reconhecimento, dessa região, para que ela se ligue, à fita dupla e sintetize o RNA mensageiro, adicionando os ribonucleotídeos trifosfatos, na fita simples do RNA mensageiro, tá? Então, os fatores transcricionais, eles auxiliam no desenrolar, da fita do DNA, e auxilia o reconhecimento e a ligação da RNA polimerase. Tá?
Então, a RNA polimerase, ela reconhece e se liga a sequências específicas de DNA, então uma região promotora, desnatura o DNA expondo a sequência de nucleotídeos a ser copiada, mantém as fitas de DNA separadas na região de síntese, mantém o híbrido DNA-RNA estável, renatura o DNA na região imediatamente posterior à da síntese, sozinha ou com auxílio de algumas proteínas específicas. Ela termina a síntese do RNA e ela está aliada a fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição auxiliam o processo de transcrição no reconhecimento do promotor e também, né, na abertura da fita do DNA, tá? No desenrolar da fita. Então, as etapas de transcrição. Então, a iniciação da cadeia de RNA, ela se faz necessária, né? E a RNA polimerase, ela está aliada a fatores transcricionais. Então, são proteínas que auxiliam no reconhecimento da região promotora e na abertura da fita, tá? Então, existem enzimas envolvidas nesse processo, as helicases, por exemplo, né, que auxiliam na abertura da fita, tá? E a RNA polimerase, ela reconhece esse sítio promotor e ela sintetiza, né, no sentido 5' 3', tá? Então, o alongamento da cadeia, ela acontece, né? Então, esse complexo aqui de RNA mais fatores transcricionais, elas vão, né, abrindo a fita para que ocorra a síntese, né, desse gene que, né, codifica uma proteína. Então, esse gene ele vai ser transcrito, né? Então, quando chegar numa região de terminação, né, uma sequência específica, na extremidade 3', vai ocorrer a clivagem, a molécula de RNA, né, ela será liberada e será processada. Então, as características gerais da síntese de RNA. Então, os precursores são ribonucleotídeos, né? Então, você está sintetizando uma molécula de RNA. Então, o açúcar envolvido é a ribose, né? E as bases nitrogenadas, né? Nesse caso, será a uracila, tá certo? Apenas uma fita de DNA é utilizada como molde para a síntese de RNA complementar. Então, as cadeias de RNA são sintetizadas sem a necessidade de um filamento primer pré-existente. Então, a atuação da RNA polimerase. A síntese é complementar ao DNA, né? No entanto, né, você sempre vai substituir, o pareamento de bases com a adenina sempre será a uracila, né? Porque você está sintetizando uma molécula de RNA mensageiro. Então, a polimerização sempre vai acontecer no sentido 5', 3', tá? Isso vai depender sempre aonde está localizado o seu promotor, tá? Então, o promotor, ele está localizado, né, em uma das fitas. Então, uma das fitas sempre será utilizada, né, para expressar o gene que está sendo, né, requisitado. A RNA polimerase inicia a transcrição em sequências específicas de nucleotídeos. Então, ela vai reconhecer essa região, né, esse sítio inicial, que é chamado de promotor, tá? Então, a RNA polimerase, ela termina a transcrição em sequências específicas, nucleotídicas, que são sequências também lá terminadoras, né? Então, a RNA polimerase, ela vai reconhecer essa sequência e vai finalizar a transcrição. Então, a estrutura do promotor em procariotos. Essa sequência, né, promotora, ela é como Tata Box, tá? Então, são sequências que têm essa repetição, né?
de nucleotídeos, né, timina e adenina, e ela se encontra aproximadamente 25 nucleotídeos antes do início da transcrição, tá? Então, fatores transcricionais, que são aquelas proteínas, né, que participam desse processo, auxiliam a RNA polimerase a reconhecer essa região regulatória, né? E assim a RNA polimerase, ela se associa a uma das fitas de DNA e inicia a transcrição, tá? Então, essa região aqui promotora de reconhecimento, né, que a RNA polimerase, ela usa, né, essa informação para reconhecer essa região, é conhecida de região regulatória, e a região, né, da transcrição é a região codante. Então, o genoma da bactéria de E. coli, trazendo algumas informações sobre esse micro-organismo, ela consiste em uma única molécula de DNA circular, tá? De aproximadamente 4,6 vezes 10 a sexta pares de nucleotídeos. Então, esse é o tamanho do genoma da Escherichia coli. Esse DNA, ele codifica aproximadamente 4.300 proteínas, né? Então, apenas uma fração ela é sintetizada pela célula de cada vez. Isso vai depender muito da requisição, né, da célula naquele momento. Então, existe uma variação, né, da codificação né, de genes, né, ao longo de um período da célula. Então, as bactérias, elas regulam a expressão de muitos dos seus genes de acordo com as fontes de alimentação que estão disponíveis no ambiente. Por isso que ocorre essa variação na transcrição, né? Ela vai transcrever o que ela precisar em um certo momento. E nesse caso aqui, eu trouxe o exemplo para vocês da biossíntese de triptofano. Então, em bactérias, né, o que muito acontece é que, principalmente, enzimas envolvidas na biossíntese, né, elas possuem esses genes aqui, né, que são sequenciais, eles estão de forma sequencial no genoma, porque fica muito mais fácil, né, para a RNA polimerase, né, de acordo com a expressão gênica, ela chegar nessa região, reconhecer e transcrever os genes já envolvidos, né, em certa biossíntese. E é isso que acontece. Então, o operon, ele é essa região promotora aliada aos genes envolvidos, né, na biossíntese do triptofano, por exemplo, tá? Então, temos aqui, né, os genes, né, são 5 genes, né, lá no cromossomo da E. coli, e esses genes, eles serão transcritos, né, aqui na molécula de RNA mensageiro, e é uma série já de enzimas que são necessárias na biossíntese de triptofano. Então, eles já estão ali de forma sequencial, né, seguido um do outro, né, e fica muito mais fácil, né, no processo de transcrição e também envolve, né, o gasto energético. Então, já é uma facilidade ali, né, desse genoma bacteriano, ele já deixa já esse operon, né, de uma forma que fique mais fácil no processo de tradução, de transcrição e tradução. Então, aqui, né, as sequências promotoras, né, então aqui o operador, e o operador, ele tem uma sequência regulatória cis-atuante, né, então ele tem aqui uma região que vai sinalizar a RNA polimerase, né, e os fatores transcricionais, né, a mostrar, né, que aqui se inicia o processo de transcrição. Então, quando o triptofano ele está baixo, esse operon ele é ligado, né, e assim ocorre, né, a transcrição desse RNA mensageiro. Então, o repressor ele é inativo, tá? E quando o triptofano ele está em alta, né, o operon ele é desligado, né? Então, esse repressor ele está ativo e assim não acontece a transcrição, né? Então,
A transcrição, ela vai acontecer de acordo com a necessidade. Então, se tiver em baixa disponibilidade de triptofano, o repressor ele vai ser inativo e o operon ligado, né? E assim ocorrer a síntese, né, desses genes que estão envolvidos, né, na atividade do triptofano, tá bom? Aqui é um exemplo do operon-LAC, né? Trouxe para vocês do triptofano, agora do operon-LAC, também acontece, né, nas células procarióticas, né? Então, tem aqui essa sequência regulatória cis-atuante, né? Que ela, né, atua como regulação do processo de transcrição, a região promotora, né? E os genes envolvidos no processo da lactose, né? E como que acontece lá na célula bacteriana? Quando tem disponível glicose e lactose, o operon ele continua desligado, né? Então, porque tem esses componentes lá e a bactéria ela não vai ativar essas enzimas para sintetizar, né, a enzima envolvida nesse processo. Quando temos glicose e não lactose, o operon ainda ele continua desligado. Quando na falta, né, tanto de glicose quanto lactose, ele ainda continua desligado, né? Então essa sequência reguladora, né, ela permanece ali, né, aliada a essa sequência. Quando temos na falta de glicose e na presença de lactose, o operon é ligado, tá? Então daí sim ocorre, né, a transcrição. Então isso só acontece na falta da glicose, né? E chamado aqui, né, de LAC-Z, o primeiro gene do operon codifica a enzima beta-galactosidase, né? Ela quebra a lactose em galactose e glicose. Quando a lactose está ausente, o repressor LAC liga-se a uma sequência reguladora cis-atuante, tá? Denominada operador LAC, e desliga a expressão do operon. A adição de lactose aumenta a concentração intracelular de um composto relacionada à alolactose. A alolactose liga-se ao repressor LAC, fazendo sofrer uma mudança conformacional que libera sua pinça do DNA do operador. Então, quando a glicose está ausente, o AMP cíclico, que é esse triângulo vermelho, é produzido pela célula e o CAP liga-se ao DNA. Então, daí ocorre, né, a ligação do operon e assim a síntese do RNA mensageiro quando na presença de lactose e ausência de glicose. Já a região de controle gênico de um gene eucariótico, né, já é um pouco diferente. O promotor e a sequência de DNA onde os fatores de transcrição gerais e a polimerase se associam. Então, existem aqui os reguladores de transcrição, a sequência reguladora cis-atuante, né, os coativadores, os fatores transcricionais e a RNA polimerase, tá? Nos genes eucariotos, essas sequências reguladoras, elas vão ser específicas de gene para gene, tá? Não é igual em procarioto, que existe o operon, que existem vários genes já, né, presentes nesse operon. Nas células eucarióticas já é um pouco mais diferente. Cada gene tem a sua sequência reguladora, tá?
Então, isso vai variar muito. E fora que em eucariotos existem, nos fatores gerais de transcrições, são várias proteínas envolvidas nesse processo, tá? Então, mostrando aqui para vocês, né, esses fatores de reconhecimento. Então, são várias, né, como eu disse a vocês, são várias proteínas envolvidas, principalmente nessa região regulatória. Essa proteína TF2D, ela reconhece, né, a atividade dela, ela é uma enzima, né, que possui várias subunidades. Então, uma das subunidades dela é de reconhecimento dessa região promotora, né, principalmente aqui essa região Tata Box. E ela também tem uma outra subunidade que realiza a abertura da fita, né? Então, ela abre a fita para a RNA polimerase, ela reconhecer essa região e iniciar o processo de transcrição, né? Então, aí a região, né, onde acontece a transcrição, ela é chamada de região codante. A RNA polimerase, como ela necessita de uma região promotora, né, de reconhecimento do início, ela também necessita de uma região terminadora, né? Então, tem uma sequência lá na fita molde que ela vai reconhecer, né, que é o término da cadeia de RNA, né, da transcrição, e ela é um sinal para ela, né, finalizar o processo de transcrição. E daí a RNA, né, o complexo, ele é liberado. Então, a fita molde de DNA, ela possui, né, o códon de início e o códon de término, tá? Então, esse processo, né, acontece no processo de transcrição, né? Que você tem o início e o término, que a RNA polimerase, ela necessita desse reconhecimento. E aqui, só falando para vocês, né, que na transcrição de RNA mensageiro não existe o processamento, né, desse RNA, tá bom? Então, ele já é transcrito e traduzido, né, de forma simultânea. Já em eucariotos, na transcrição, existe um pré-processamento, né? Então, o RNA mensageiro primário, ele é processado. Esse processamento ocorre pela adição de metilguanosina na extremidade 5, né, da fita, e uma vez que a RNA polimerase ela reconhece o término, ela vai clivar e vai adicionar, né, uma cauda de poli-A, né, que é nada mais que uma sequência de adeninas no final dessa extremidade aqui, né? Então, é a poliadenilação. Nesse transcrito primário, ele passa também pelo processo de remoção dos introns, né? Então, esses introns, eles são removidos, tá? E, finalmente, quando processados, eles são transportados lá para o citoplasma para passarem pelo processo de tradução, né? Estou mostrando aqui, né, a molécula de RNA mensageiro processada, ela possui o seu códon de iniciação e o códon de terminação, né, que lá no processo de tradução vai resultar numa cadeia de polipeptídeo. Então, o processamento do RNA primário em procariotos, então as modificações podem ocorrer nos transcritos nucleares, né, em 3 etapas, pelo capeamento da extremidade 5', né, pela adição da metilguanosina na extremidade 5, pela poliadenilação na extremidade 3', né, pela adição da cauda poli-A, e uma terceira etapa, a montagem de segmentos codificadores, né, pelo splice, onde ocorre a remoção dos introns, né, e a
a montagem desses segmentos, né, codificadores, os exons. Então, esse conjunto de modificações no transcrito nuclear originará o RNA mensageiro pronto para migrar para o... Então, esse processamento, tanto a síntese do RNA mensageiro como o processamento, né, nessas 3 etapas, acontece no núcleo, e do núcleo ele é transportado para o citoplasma para passar pelo processo de tradução. Tá? Então, temos aqui, né, a molécula de RNA mensageiro com a sua extremidade capeada, né, que foi adicionado aqui uma metilguanosina, né, para um efeito de proteção e facilidade de transporte. Então, aqui a extremidade 5 linhas, né, então a região codante, a extremidade 3 linhas com a adição da cauda poliar, tá? Então, o processamento do RNA primário pela etapa de capeamento, né, logo após a transcrição, a ligação de 7-metilguanosina, né, aqui no carbono 5, né, ao primeiro nucleotídeo da extremidade 5 do transcrito de RNA. E quais são as funções, né? Por que é necessário essa etapa de capeamento, né? Então, a função é proteção, né, do transcrito de ataque de exonucleases, facilitar o transporte para o citoplasma, auxiliar o encaixe dos ribossomos no RNA mensageiro. Já a adição, né, da cauda poliar na extremidade 3' é o processo de poliadenilação. Então, após o término da transcrição, né, ocorre a clivagem terminal do RNA mensageiro e a adição de cerca de 200 nucleotídeos de adenilato. Então, as funções, né, para essa adição, facilita o transporte para o citoplasma, estabiliza o RNA mensageiro e facilita na tradução. Então, o processamento do RNA mensageiro, né? Então, temos aqui um exemplo, né? Então, temos o DNA, o sítio de iniciação, os exons, que são regiões codantes, os introns, que são regiões não codantes, né? E ela vai alternando, né, ao longo da fita. E temos aqui o sítio de término, né? Então, uma vez que, passando por esse processamento, né, do nosso RNA mensageiro primário, ele passa pelo processamento de capeamento, que é a adição, né, da metilguanosina aqui, para proteger, né, essa extremidade 5' para ela não sofrer uma degradação, né, por enzimas exonucleases. E após, né, a transcrição e ocorrer a clivagem, ocorre a adição dessa cauda poliar aqui na extremidade 5', tá? Que também ela serve também como proteção da ação das exonucleases. A terceira etapa é o splicing, que é a remoção, né, desses introns e a ligação dos exons, né? Então, ocorre a ligação desses exons e aqui a formação da nossa molécula de RNA mensageira, que será transportada para o citoplasma. Então, sequências específicas, né, que são RNAs nucleares, eles auxiliam junto a proteínas na retirada dos introns, tá? Então, esses introns são removidos, tá certo? E esses RNAs, eles auxiliam nesse processo, tá? Então, ocorre a remoção e a ligação, né, desses exons, tá bom? Então, aqui a porção do RNA mensageiro, né, com o seu exon 1 e exon 2 após a remoção do intron. Então, esse processamento, né, de splicing permite a formação de várias isoformas de proteínas, né? Então, quando temos aqui o nosso transcrito primário, ele vai passar pelo processamento alternativo, que é o splicing alternativo, né? E esse processamento vai permitir
a formação de famílias de RNA mensageiros, tá? Então, vamos ter aqui diferentes RNAs mensageiros, e esses RNA mensageiros vai resultar no processo de tradução em diferentes isoformas de polipeptídeos, tá bom? Então, de acordo com esse processamento alternativo, né, pelo processamento de splicing, vai resultar nas famílias, né, de RNAs com a composição dos seus exons, né, que são os genes, né, e esses genes, depois do processo de tradução, vai resultar nas diferentes formas de polipeptídeos e suas funções respectivas, né. Então, aqui, né, o splicing alternativo gerando diversas proteínas, né. Então, esse processamento alternativo, ele resulta, né, na composição, né, desses exons. Então, temos aqui 5 exons, e no processo de tradução vai resultar numa proteína A. Aqui temos o exon 1, 2, 4 e 5, vai resultar numa proteína B. E essa composição aqui diferente, né, dos exons 1, 2, 3 e 5 vai resultar na proteína C. E cada proteína vai ter uma função distinta, né, na célula. Então, reforçando, né, a transcrição nos dois tipos celulares, né, nos procariotos, temos aí, né, o DNA, né, e o seu gene. Esse gene, ele será transcrito, né, em um RNA mensageiro, e de forma simultânea ele será traduzido em uma proteína, tá certo? Então, aqui, comparando com os eucariotos, né, temos o nosso DNA eucariótico, né? Esse DNA, ele está protegido aqui pela carioteca, lá no núcleo, né? Ele está lá enovelado nas suas histonas, cromatinas, e os fatores transcricionais vão auxiliar a RNA polimerase a acessar esse setor desse gene que precisa ser transcrito, né? Então, esse DNA, ele é composto pela sua região promotora, o seu exon, que é uma região codificante, pelo intro, que é uma região não codificante, né? Então, vai passar pelo processo transcricional, né? Onde os fatores transcricionais, que são várias proteínas, vão auxiliar a RNA polimerase a acessar e reconhecer essa região, abrir a fita, né, para que a RNA polimerase ela sintetize, né, esse RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, lá mesmo no núcleo, ele vai passar por um processamento. Esse processamento será a adição, né, de uma metilguanosina na extremidade 5, pelo processo de capeamento. Vai, uma vez, né, terminada, né, a síntese desse RNA mensageiro, vai ocorrer a clivagem e a adição de uma cauda poli-A na extremidade 3'. Esse RNA mensageiro, ele vai passar pelo processamento de splicing, que será a remoção desses introns, né? E também passará pelo processo de splice alternativa, que vai resultar em diferentes famílias de RNA mensageiro. Uma vez esse RNA mensageiro pronto, né, processado, ele será transportado para o citoplasma, né, e aí sim passar pelo processo de tradução. Então, visualizando o processo, deixei 2 vídeos para vocês assistirem, tá? Por favor, assistam. E o estudo dirigido, né, que é um guia para vocês entenderem todas as informações postas na aula de hoje, é a definição de gene e suas regiões, a diferença na estrutura dos genes de eucariotos e procariotos, a região promotora e sua importância para a transcrição em eucariotos e procariotos, e ao livro Fundamentos de Biologia Celular, o capítulo do DNA, a proteína, como as células leem o genoma. Estou à disposição. Obrigada e bom trabalho.